estão todos após as festas de encerramento do ano de 2021 e o início do novo ano de 2022? Iniciamos um novo ano e um novo ciclo de aprendizagem de vida. Retornemos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a disposição de aplicá-lo na nossa construção do nosso ser. Comecemos elevando os nossos pensamentos aos espíritos superiores, que aumentem a nossa compreensão para a palavra do Evangelho, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje continuaremos o capítulo 11, itens de 5 a 7, sobre o título Dai a César o que é de César. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram então seus discípulos e os herodianos dizerem: Mestre, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem se importar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei então, qual é a vossa opinião sobre isso? Devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda que se dá como tributo. Então, tendo eles mostrado a moeda, Jesus disse-lhes: De quem é essa inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com a resposta e se retiraram. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de Mateus, capítulo 22, itens de 15 a 22. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e os itens são de 13 a 17. Jesus nos deu uma lição de justiça ao dizer a cada um que lhe é devido. Não se pode chegar a Deus senão cumprindo as obrigações para com o próximo. Jesus ensinou o princípio da justiça e do equilíbrio que deve reger o comportamento do verdadeiro cristão diante da vida, esclarecendo que é necessário atender às exigências passageiras, de ordem material, sem se esquecer das obrigações para com a elevação do espírito. Para iniciarmos o estudo, fomos ao Livro dos Espíritos, na questão 875, que diz: Como se pode definir a justiça? E a resposta foi: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? São determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Os homens fizeram leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, e essas leis estabeleceram os direitos que variam com o progresso das luzes. O direito estabelecido pelos homens não está, portanto, sempre de conformidade com a justiça. Ele não regra, senão certos pontos sociais em que, enquanto que na vida privada existe um número de atos que são unicamente da alçada da consciência. O livro Assimilação Evangélica de João Nunes Maia, no texto Jesus e César, fala: na conjuntura das nossas ideias, pensamos e sentimos necessidade de amar a Deus, fazendo sua magnânima vontade. É dar a Deus o que é de Deus,
por reconhecermos o supremo mandatário da criação. As leis da terra, feitas pelos homens, são de César. Por terem necessidade de mutações, elas se aperfeiçoam de acordo com a elevação das almas que estagiam no mundo. Quem se educa pelas hostes do Evangelho está dando a Deus o que é de Deus e não deixando de ser obediente a César. Nesse modo de pensar, Deus e César se fundem, por ser tudo criado pelo Senhor em objetividade à libertação dos espíritos. Já no livro O Intérprete de Deus, Jesus, o Evangelho Vivo, de Adenauer Novaes, encontramos a separação entre o sagrado e o profano, entre Deus e o humano, entre matéria e espírito, entre o bem e o mal, bem como a divisão que se faz entre o corpo e a alma. Decorre da necessidade da consciência em comparar e oferecer um referencial para o ego. Quando tem consciência de sua imortalidade e tendo integrado a necessidade de devolver à sociedade, na forma de valores, o que dela recebeu, percebe que se tratam de polaridades psíquicas que devem ser vistas como parte de unidades indissociáveis. Não sabe que não é possível, porque não há qualquer possibilidade de sair da condição de vivente, ausentar-se de si mesmo, nem de deixar de ser coautor de seu destino. Ao fazer suas escolhas, pautando-se no bem, no ético, na amorosidade e na espiritualidade, estará direcionando sua mente para a integração de aspectos significativos de suas experiências. Não deverá, porém, desprezar a necessidade de compreender o significado do que rejeita, bem como os princípios contidos nos núcleos correspondentes. A evolução do espírito compreende o aprendizado nas diversas dimensões da vida humana, sem que necessite fugir ou temer o que não deve escolher. Ser consciente de suas escolhas sem nada temer, assumindo total responsabilidade pelo que pensa, sente e faz, não julgando ninguém, contribui para a evolução sem polarização que enviesaria o aprendizado do espírito. A fala de Jesus, longe de ser uma proposta de exclusão, propõe que o ser humano nunca deixe de entender que suas escolhas constroem uma estrada e que muitos são os caminhos para que a vida lhe oferece para evoluir. Dai a César o que é de César, no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografado por Alda Maria, fala que, embora cercado de leis regulamentadoras dos seus deveres perante a sociedade, o homem de hoje conserva traços profundos do homem de ontem, no que diz respeito ao pagamento de taxas, parte da responsabilidade social que viabiliza a administração do Estado. Indigna-se o ser humano com essa obrigação, e assim também a orientação divina que estabelece para que o indivíduo a função de colaborar efetivamente com a vida material em sociedade, movimentando recursos sob sua custódia temporária em benefício de outros irmãos. Acima da administração dos encarnados, existe a administração divina, que convoca o espírito em evolução a exercitar o sentimento de igualdade fraternal, uma vez que a lei maior estabelece como obrigação da criatura tratar o outro da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Num movimento de reciprocidade que não prescinde do respeito devido à posição de cada um. Posição esta que é determinante para o seu aproveitamento espiritual. A reflexão sobre essa mensagem impõe ao indivíduo que reflita também sobre sua postura íntima
no que diz respeito ao apego à posse dos bens materiais, motivo de sua rebeldia, de sua intransigência quanto ao cumprimento dessas obrigações. A convocação feita pelos benfeitores exige do homem um exercício intenso da lei do amor, que não se encontra vinculada apenas à vivência fraterna em determinadas situações da vida. Enquanto o espírito encarnado continuar se alimentando de pensamentos e, consequentemente, de sentimentos que o levam à inflação das leis divinas e das leis da sociedade, se verá às voltas com a lição da caridade e do amor ao próximo. Ao contrário, vivenciando essas lições com aproveitamento, perceberá sua postura modificada e, com muito entusiasmo, contabilizará em seu íntimo a virtude da solidariedade alicerçada nos moldes explicitados do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando a Adenauer Novaes, agora no livro Psicologia do Evangelho, a interpretação clara do dai a César o que é de César é a consciência que deve ter sobre os valores materiais que se prestam aos fins a que se destinam, isto é, a dinâmica comercial da sociedade, diferente dos valores espirituais, eternos e essenciais. Ainda, sob o ponto de vista psicológico, poderemos perceber que a colocação do Cristo nos leva à compreensão das escolhas e motivações da vida. Quais os motivos que nos levam a fazer determinadas escolhas? Eles são internos e pessoais ou externos e coletivos? É de César coisas materiais quem nos motiva ou é Deus coisas espirituais? As coisas materiais não cabem dentro de nós, são externas, portanto, não são essenciais e causam dependência. As coisas espirituais são internas, ficam conosco, fazem parte de nós, não geram dependência. Cristo nos ensina a buscar motivações dentro de nós a partir da vivência espiritual, do contato com a espiritualidade, da vida. Em resumo, é dizer, eu me motivo porque sei, porque sinto, o que faço da minha vida é bom para mim, para o meu próximo e para Deus. Temos o desejo de poder, de ocupar um lugar de destaque no mundo de César, o que consome nossa energia psíquica, impedindo o seu uso em melhores formas de crescimento. O desejo de poder responde pelo consumo de energia psíquica voltada excessivamente para o exterior. Onde o poder ocupa o lugar de destaque, o amor se encontra esquecido. A energia da vida, voltada excessivamente para a posse das coisas materiais, nos obrigam a adicionar a força ao ego para que ocupemos um lugar de destaque no mundo. Com isso, sem o percebermos, adicionamos poder irreal a ele. Ficamos ansiosos em obter objetos materiais e o destaque que achamos merecer. A ansiedade da posse incentiva a inflação do ego. Amar ao próximo como a si mesmo é permitir a manifestação de Deus em nós. E agora, vamos vibrar para o nosso planeta, que tanto nos oferece para o nosso aprendizado e evolução. Vamos vibrar para os nossos governantes, para que tomem decisões acertadas em prol da humanidade. Vamos vibrar para hospitais, abrigos, presídios, locais onde haja guerra e desequilíbrio de todo gênero. Vamos vibrar pelos templos de oração nas diversas religiões, pelas casas espíritas,
pela nossa casa espírita. Vamos vibrar por aqueles que têm algo contra nós, pelos nossos parentes, amigos. Pedir licença para deixar uma vibração para nós mesmos. E deixar uma vibração para aquele local onde ela se faz mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos permitem continuar nesse estudo de luz. Vamos agradecer a Jesus, que nos deixou o Evangelho como roteiro para a nossa melhoria e evolução. Vamos agradecer a Deus, que vem nos proporcionando tudo para sermos filhos. Agora quero agradecer a você que vem nos acompanhando neste canal, que tenhamos um ano de 2022 melhor, cheio de boas energias, de boas vibrações, sempre caminhando para o alto e para a plenitude. Muita paz.